Boa tarde, povo de Costa Maria, Bahia, Brasil. Hoje, 19 de setembro de 2019, vamos bater um papo com nosso amigo, o senhor Evandro Benedito dos Santos, mais conhecido como Vandão. Por favor, nos fale um pouquinho da sua história, da sua família e da sua naturalidade. Meu nome é Evandro Benedito dos Santos, conhecido como Vandão, filho de José Benedito dos Santos. Coração Maria todos conheceram, a maioria das pessoas conheceram como Sabe Tudo, né? E Ana Queiroz dos Santos, Nilza, conhecida como Nilza da Pensão. Minha data de nascimento é 1º de dezembro de 1959, nasci em Clóvis Farias, Salvador. E com 6 meses, meu pai se mudou para Birimbau com minha mãe. E ali começou a dar início a um relacionamento. Eu já era o primeiro filho mais velho da família. Depois nasceu Rico, né? Depois nasceu Edmilson e nasceu Edmilza, que são os filhos dos casais, 4 filhos dos casais. Bem, minha mãe não tinha trabalho, meu pai, Sabe Tudo, era quem era o responsável por tudo. E um dia ele viajou, porque ele negociava com ouro, né? Ele era comprador e vendedor de ouro. E um dia ele viajou para voltar com 30 dias e não voltou mais. No que não voltou, minha mãe tinha que pagar aluguel, tinha que alimentar a gente, me alimentar, né? Tinha que fazer muitas coisas. De repente, quando a gente menos espera que estava tudo perdido, ele apareceu novamente. No que ele apareceu, gerou Rico, né? Depois gerou Edmilson, depois gerou Mila. E nessa volta dele, ela ficou alegre, ela se sentiu mais tranquila e ele voltou a sustentar tudo. Mas de uma hora para outra, quando eu já estava maior, na faixa de 7 a 8, 9, perto de 10 anos, ele novamente nos abandonou. E aí foi quando realmente já tinha ela e mais 4 bocas, né? Eu, Rico, Edmilson e Mila. E Birimbau não tinha mais como nos sustentar. E ficamos sabendo que, através dos amigos dele, que Coração Maria existia a lavoura da Lacaxi, naquela faixa, né? Entre 68, 67 até 70 por aí. Foi na época que nós viemos para aqui e ficamos sabendo que existia isso aqui. E aí decidimos que viríamos para Coração de Maria. Lá em Conceição lá em Birimbau, a minha infância não era muita coisa, porque eu, menino, com 10, 12, 9, 10 anos, 8, vivia com meu avô, minha avó, mas tinha que vir para Coração de Maria estudar. Bom, nesse abandono, ele tinha os amigos dele, Zequinha, da Castanhola, tinha, né, Espinado Lelinho, tinha Maneca, né, Mário Simões, Mário do Bar, Tonho do Bar, muita gente, Anselmo, Godofredo, né? E Didi Pitical, minha nossa, você lembrar? Então esse pessoal era muitíssimo ligado a ele. Mas era tão ligado a ele que quando ele sumiu, eles foram lá saber o que aconteceu. Foi quando minha mãe informou para ele que foi embora e nunca mais apareceu. E aí esse pessoal teve a ideia do que é que a gente vai fazer com essa família, o que não vai, resolveram fazer uma proposta para alugar um setor aqui em Coração de Maria, para ela vender comida, se ela sabia cozinhar, ela sabia. E quem foi justamente, Sheila, o transportador da nossa mobília. É incrível, né? Zequinha da Castanhola, Zequinha do acordeão, né? Zequinha e sua gente. Zequinha tinha tanto nome, eu só sei que era profissional de boca cheia, né? Tocava sanfona e violão igual a poucos. Eu mesmo acompanhei.
E aí quem foi que transferiu? Botou tudo em cima da castanhola e a castanhola ia ficar ali ajeitando a parte de cima ali pra eu vir em cima. O menino, não, né? Ajeita tudo aí, depois bota ele em cima. Eu tô sabendo, eu não me lembro muito, mas minha mãe que contou tudo isso aí. E aí, quando de repente, quando a gente tá na pra castanhola sair, chegou final do Lelinho, no Jeep. Lembra do Jeep dizendo Lelinho? No Jeep. Final do Lelinho chegou no Jeep. E aí, não, vamos aqui no carro, no Jeep, e o menino vai aqui no fundo também, e pronto. A gente veio na frente, isso é coisa de 4 para 5 horas da tarde. Minimal, Coração de Maria é 5 minutos, 10 minutos. Resultado, a gente dá 4, dá 5, dá 6, nada da castanhola chegar para a mobília da gente. Quando a gente tá por ali, esperando que a chave estava também com o pessoal, que a gente tá esperando, chega a chave, que ia pegar na mão de Cerqueirinha, que a casa era de Cerqueirinha, o armazém ali onde é a Boa Terra, e hoje onde funciona aquela lojinha ali que vende roupa. Aí a gente chegou, tá vendo a notícia lá, passando o pessoal pela frente da gente, dizendo que a castanhola faltou freio na laje, descendo a britadeira ali. E aí a gente sem saber direito, mas que a castanhola faltou freio, não sabe. Quando a gente vai ver a castanhola, Zequinha como mobília da gente. Aí minha mãe olhou pra mim, começou a chorar, eu me lembro disso, manhã começou a chorar. Perdemos nossa mobília, meu filho, perdemos. E aquele choro, porque eu vinha em cima da carga. Agora imagina, né? Ela bateu, embocou, a carga imprensou toda naquelas pedras. Lembra que tinha aquelas pedras ali, né? Lembro. Ainda deve ter lá o mato que tava. Então, o choro dela foi isso também, que Deus salvou. Porque seu Lelinho no Jeep me deu a carona na gente primeiro, antes da castanhola sair. Olha aí. E aí, pronto, quando foi mais tarde, chegou o resto que sobrou em cima do caminhão, esse caminhão que eu, no futuro, depois que eu comecei a ir pra Zelito, que era de Geraldo Baixinho, que era tudo amigo, fazia aquela coisa, uns pedaços, o lençol, uns pedaços de cadeira, aquelas coisas, e aí, pronto. Mas o que é que vai se fazer então? Pega a chave, olha, e aí tinha seu Anselmo e Godofredo, né? Que era a serraria. Sim. E aí teve uma conversa, me lembro, isso minha mãe me conta, teve uma conversa, e nessa conversa ficou o seguinte: vamos construir aqui nesse galpão de Cerqueirinha, porque era os armazéns de juntar o adubo para vender ao povo da roça que vinha plantar. Então o armazém era de adubo, e esse adubo ia para outro lugar. E aí limpou tudo, foi aquele mutirão, aquele negócio todo de limpeza. Godofredo mais Anselmo mediu tudo, quantos quartos seria, onde seria a cozinha, onde seria... E aí a nossa vida começou vendendo comida. Aquele dia, primeiro arrumaram um dinheiro, fizeram a conta tudo, arrumaram um dinheiro para comprar tudo, aquela mercadoria tudo, chegou carne. E aí, quem seriam as pessoas que iam trabalhar com ela? Ela aí foi buscar minhas primas em Birimbau, uma, 2 ou 3 primas. Lourdes, Marisélia, né? Pessoas assim que era muito ligado, Didi. E aí começou a ajudar ela, e graças a Deus nós chegamos numa época quando o abacaxi nos deu, foi coisa de Deus, né? Eu acho assim, porque naquela época praticamente a pensão dela sozinha, só existia a pensão dela, e aí entre café da manhã, almoço meio-dia, janta à noite, era 150, 200 refeições. Então minha mãe passou a ter E aí chegou a época da gente estudar, né? Aí a vida como é que vai... Chegou a época da gente estudar, e aí o Dom Pedro, onde é o centro de abastecimento hoje, né? Sim. Ali era o Colégio Dom Pedro, e o Colégio Dom Pedro a gente se acostumava a ver todos os dias cantando o hino nacional, na hora que eu mesmo costumava. E aí quando minha mãe foi matricular os 4 de vez, Eurico, Edmilson e Mila, são quantos? São 4, só tem vaga para 2. Aí vai no quem é que estuda, quem é que não estuda, aí resolveram botar Mila e Rico. Ficou eu e Edmilson. Depois apareceu uma vaga para Edmilson no ano seguinte.
Quando o Rico fez a terceira série, não lembro que ano era, se era ano, se era... Não lembro como era o formato da educação. Mas eu me lembro muito bem que é como se fosse hoje. Quando o Rico já estava no terceiro ano, eu entrei no primeiro. Sim. E não entrei no primeiro, não foi no Dom Pedro, porque no Dom Pedro eu nunca consegui estudar. Era um sonho meu estudar no Dom Pedro. Achei vaga no Rômulo Galvão, no primeiro ano. Tá. E quem era a diretora do Rômulo? Do Rômulo, na época, a diretora do Rômulo, professora Bernadette, né? Uhum. Professora Bernadette de César lembrei aqui, me veio a lembrança, era a professora Bernadette. Sim. Exatamente. Aí o que acontecia? Só que o Rômulo tinha excesso de aluno. Como o Rômulo tinha excesso de alunos, isso eu já estava já naquele tempo, já no terceiro ano, já estudando há 2, 3 anos no Rômulo, no terceiro ano, e a demanda ia chegando, e aí chegou a época, o Manuel Novaes só era segundo grau, e nesse negócio sobrou uma sala no Manuel Novaes. Sobrou uma sala no Manuel Novaes. No que sobrou uma sala no Manuel Novaes, abriu esse anexo que levasse os alunos do Rômulo. Aí elas fizeram lá um ajuste lá, e para mim chegou a seguinte proposta: Evandro, nós temos uma sala anexa lá no Manuel Novaes, que vai funcionar como primeiro grau. Como você está na terceira série e está numa sala que é quarta série, eu estudava, eu era terceiro e ficava numa sala, estudava com o pessoal da quarta. Nós queremos fazer a proposta de fazer vocês fazer a prova, você estudar junto com o pessoal da quarta, fazer a prova. Se você passar, a gente lhe bota lá na quarta. Se você não passar, a gente lhe deixa aqui na quarta. Entendeu? Sim. Aí eu passei. Eu passei com uma média de 7,5 na época, eu lembro. Passei, eu fui transferido para essa sala no Manuel Novaes para fazer a quarta série. E nisso, a sua mãe está dando lá seguimento lá na pensão. Nas horas vagas, o trabalho, a gente carregando água, você lembra, não existia água encanada, Sim. Não existia água da Embasa, o chafariz no fundo da prefeitura. Isso. E a gente era na faixa de uns 10 a 12, eu, Passarinho, Rico, Edmilson, Guilherme Bacalhau, Rolinha, Aloysio Macedo, Sabão. Era uma fileira, todo mundo carregando a água do chafariz, só que o pessoal não gostava. Quando a gente chegava que fazia fila, o pessoal não gostava, porque só a fila da gente demorava muito. Levava água. Tá. E seus colegas lá de escola, você lembra? Lá no Rômulo Galvão, né? Sim. No Rômulo Galvão eu lembro bem daquele... Ele não era daqui da rua, eles moravam na zona rural. Ele hoje mora em Camaçari, mas eu não lembro. Tá. Entendeu? Eu não lembro assim... E além tinha outras professoras? Tinha, Sim. As professoras, eu me lembro que tinha, além de professora Bernadette, a própria professora, a irmã dela, Neuza, tinha a irmã de Zé Pedro, Lindaura, tinha a esposa de Zé Wellington, sim, Neuza Matos. não é isso? Neuza. Tinha essas pessoas naquele tempo, entendeu? Mas não lembro, tinha Jandira Cavalcante, lembro muito bem, Jandira, essas pessoas. Tá. E o seu primeiro emprego? Nos conte aí como é que foi. Eu vivia, na realidade, com abacaxi aqui, você sabe muito bem, e quem viveu o abacaxi, na realidade, a lavoura do abacaxi era um emprego temporário, mas era. Então eu ganhava meu dinheiro de acordo com... Eu lavava a cabine de carro, tirava a nota dos motoristas, pegava as identidades, ia para Birimbau, cada um me dava R$2 pela nota, e o dinheiro da passagem. Eu, ao invés de pagar, comprei uma bicicleta Caloi, ia de bicicleta, porque daqui para Birimbau é perto, botava a sacola nas costas, ganhava os R$4 de todo mundo. No final, era em média R$100, R$200 por dia que eu ganhava. E sem contar que você ia para a roça mesmo, carregava laio, né?
Carregava eu mesmo, trabalhei assim, carregando balaio, depois fui contador. Foi que a única promoção que eu consegui no abacaxi foi de balaeiro para contador, mas para arrumador eu nunca fui bom não. Mas aí, de repente, um dia eu estava sentado assim na janela, chegou esse filho de Dona Adilá, ele era irmão de esse que, Dilcinho, que foi funcionário grande do Bradesco vários anos. Então assim, um dia Dilcinho chegou com o pessoal da janela. E aí chegou assim pra ele, esse homem aqui tá bom? Aí eu fiquei em pé. Aí quando eu fiquei em pé, sem entender nada, mas menino bom aqui, já conheço, não sei o que, e eu sem entender o que era. Aí eu quero, não, porque tá afim de ser vigilante do banco, eu levei um susto, né? Aí o cara, que idade você tem? Já tem 18? Eu digo, não, eu tenho 17, mas vou fazer 18 no dia 1º de dezembro. Tá certo, tá bom. Um homem desse tamanho. Cadê sua mãe? Tá aí. Aí chamei mãe. A mãe ficou numa alegria. Mãe sorriu e agradeceu a Deus na hora assim, como... Digo, não mãe, mas deixa eu ver primeiro se vai dar certo, se não vai. Aí fui pro banco, lá, o gerente me olhou assim também. É um rapaz comportado, Nilcinho. Não sabia que Nilcinho tinha essa... Eu conhecia Nilcinho assim, porque eu me lembro que a gente era vizinho quando a gente morou na rua Santo Antônio, que morava ali naquela rua Santo Antônio, Dona Hermenegilda, mãe de Bita, morava seu Romão, sim, morava a família de Gilcinho, de Dilcinho, Jambinho, aquele pessoal todo, Chico, morava aquele pessoal, todo mundo ali, naquela casa, que a mãe deles era de lá. Mas eu não sabia que Dilcinho tinha esse carinho comigo. E aí ele me indicou, me deu a receita. Eu fui para Salvador, quase 20 dias de curso, me tornei um segurança do banco. Mas dentro do banco, demonstrei assim, além de um segurança, demonstrei assim ser uma pessoa capacitada para ser funcionário do banco. O que acontecia? Quando o banco fechava, aqueles acúmulos de serviço, porque era tudo na mão, viu? Não tinha nada. Hoje todo mundo acha, na hora que bate na tecla, aparece tudo prontinho. Não, no nosso tempo não, chefe. No nosso tempo a gente tinha que bater tudo. Então, o que é que o pessoal, rapaz, falta funcionário. Vandão, vou lhe botar aqui para você aprender. Aí Nelson, Badega, naquele tempo a Flor Dilson, Gildo, pegava uma máquina, botava em cima, eu ficava do lado da porta, vigiando a porta, do lado da porta ali, do fundo, lembra? Botava uma máquina ali e dizia, esse documento aqui, você soma esse daqui, esse, tal, bota a quantidade de cada um, depois soma no geral que deu e bota aqui. Pronto, eu com a máquina, tudo. Quando os caras vinham, estava tudo pronto. Resultado, quando chegou o tempo de um funcionário, Vandão foi admitido para funcionário. Aí entrei como contínuo. Sim. Contínuo. Além dos seus... Fale mais quem eram os funcionários do Bradesco. Na questão do Bradesco? Sim, cita aí. Geralmente, os funcionários praticamente, era 90% era daqui, alguns funcionários de Irará vinham para cá, e o gerente. Tá. Mas aqui eu me lembro bem quando eu vou lhe citar, eu trabalhei com a Flor Dilson, trabalhei com o Nelson, o Garotinho, trabalhei com o Jorge Aió, trabalhei com o Gildo, trabalhei com Badega, Marinalva, irmã de Marilto Renova, trabalhei com Jorge Daniel, amigão nosso. Moura também? Zé Moura, Zé Moura, pessoas assim maravilhosas, né? Eu me sinto feliz por isso, né? Porque se alguém me perguntar, Vandão, ô Vandão, tu é feliz? Eu digo, rapaz, eu tenho uma felicidade porque eu já passei coisas boas na minha vida e vivi no meio de pessoas assim, né? Sem contar aqueles gerentes que vinham de lá, se enturmavam com a gente. Você lembra de Itamar? Sim. Você lembra de Adelso? Quem é que não lembra de Adelso, né? Então, tinha esse pessoal. O de Irará era esse... a menina, eu me lembro bem que a menina, quando eu acabei de chegar, ela já estava saindo. Então, quase acompanhei muita gente. Agora, nos conte agora um pouco da história sua do futebol. Aí
A história do futebol é linda. A história do futebol, eu fui assistir a Copa Tarzan, fui lá para Dié, em 1970, Tarzan passa, Tarzan verdadeiro, né? O Wesley Maximilian, né? Eu não sei se é esse nome direito não, mas quem acompanhou o Tarzan verdadeiro, né? Com o Johnny, com o Boy e o Macaco, e o Macaco sabe. Então, eu fui assistir, imagina, eu fui assistir Tarzan. Aí você vai perguntar, o que tem a ver assistir Tarzan com futebol? Sim. Vou contar. A gente costumava assistir Tarzan todo dia, todo domingo, 5 horas da tarde. Eu me acabava indo pra minha mãe, se não fizer tudo, até a hora não assiste Tarzan. Tinha poucas televisões na cidade, 5 ou 6. E a gente assistia lá em Dié, naquela rua ali de Dié, final de Dié daquela família, que ele foi prefeito de Pedrão. Sim. E a gente assistia lá. A família dele fazia o negócio da bafabanca e pagava a bafabanca pra gente comprar por 50 mil réis, cruzeiros. Eu sei que aquela bafabanca de coco no palito, a gente se lambuzava. Quando o pai desceu na carreira para assistir Tarzan, quando a gente chega lá, que senta, passando o jogo. A revolta. O mundo quase, a gente um olhou para um, outro olhou para um, rapaz. A gente passa o dia todo trabalhando para assistir Tarzan, quando chega aqui agora passando o jogo. Mas ficamos lá sentados, falando, não, deve depois do jogo aí, deve passar Tarzan. Mas de repente aquele time amarelo, de camisa amarela, na hora que fazia, que a bola batia na rede, que a gente não sabia o que era, se era gol, o que era, né? Na hora que a bola batia na hora que a bola batia na rede, aí só via as bombas estourando na cidade. Aí eu sei que o Brasil ganhou de 4-1 para a Itália, e foi 4 momentos. Quando acabou esse negócio, aí só viu, quando acabou assim, só viu o pessoal correndo na televisão e o pessoal da casa também, por dentro de casa, um abraçando o outro, e a gente assim olhando parado. Aí quando a gente viu assim, parece que desligaram a televisão e mandaram a gente sair, que acabou o jogo, e não ia ter Tarzan. A gente subiu, quando a gente sobe, a gente chega do lado do fórum, mais ou menos, a gente ouviu o som do trio, a gente já conhecia o Cachorro Amarrado. Quando a gente chega, que sobe, chega no jardim, aí quer que você vê lá Zequinha e sua gente, Maneca Preta, Mário Simões, Geraldo Baixinho, o Cachorro Amarrado e aquele povo de bandeira, todo mundo já. Eu digo, rapaz, é aquele negócio daquilo que a gente tinha aquele negócio daquele jogo lá, estão dizendo que o Brasil, ali foi, então é o Brasil que foi campeão, mas a gente não sabia de guerra, a gente não entendia de bola. E aí o Brasil campeão do mundo. Esse momento em diante, a gente falou com o Maninha, foi o Brasil que foi campeão, mas a gente não entendia de bola e ficava o Brasil no campeão, virou uma festa. A gente caiu no meio do carnaval, pulando também, só via o povo, um abraçava um, e eu assombrado. Daquele momento ali eu comecei a me interessar por futebol. Comecei logo a torcer pro Bahia, né? Porque no Bar de Mário tinha um rádio daqueles antigos, né? Tipo desse aí. Mário Tonho, né? No Mário Tonho, aquele radião assim, que ele ligava pra a Sociedade de Feira, a Sociedade da Bahia de Feira, e aí... E ele também é da Bahia. Da Bahia, a Sociedade da Bahia. Então eu costumava muito ir pra aí, eu comecei a ir pra lá. Não, e ele também era torcedor do Bahia. Torcedor do Bahia. Naquele tempo, o Fluminense de Feira tinha mais torcedor do que o Vitória em Coração de Maria. A disputa aqui em Coração de Maria era por Bahia e Fluminense de Feira. Maranhão Gomes no Flu, Sapatão, Mário Braga, Canhoteiro, não sei. O Fluminense de Feira era uma seleção. Então a disputa era assim. Tanto que em 69, quem foi o campeão? Fluminense de Feira, e foi uma festa no Bar de Mário. Eu tava na hora. Eu digo, mas esse negócio de futebol, aí eu já comecei. Eu digo, esse negócio é bom. E aí eu comecei a torcer pro Bahia. Comecei a torcer pro Bahia e comecei, quando a caçamba de Tonho Trator e o caminhão de Geraldo Baixinho estacionava dia de domingo para jogar no Campo de Zelito, aqui no comissário. No comissário. Aí eu pedi amanhã para ir. Deixa amanhã para eu ver o jogo. É aquele negócio que naquele dia teve aquela zoada, daquele povo pulando. Aí geralmente era a seleção de Coração de Maria, que para nós, né? Você vê o teu privilégio de ter um time com Valfrido, Luiz de Roseno, Baratão, Raimundo, Ari no gol, Ari Ocurió, né? Valfrido, Oned, o Valfrido e Luiz de Roseno,
e Baratão na esquerda, e você chegar no meio de campo, Zezinho, Chicão e Sandoval, é conhecido na região toda. Quando fala assim, o meio de qual foi o maior meio de campo de Coração de Maria, Zezinho, Chicão e Sandoval, os caras já sabem, não. Tá. E aí você ia no ataque, podia ser Ademário, finado Ademário, Marilton, Trator e Ulisses. Lembra de Ulisses? Sim. Então era um prazer de ver. E você jogou com quem? Bom, nesse negócio todo aí, eu não jogava. E aí quando eu comecei a fazer, eu como menino 14, 11, 10 anos, quando eu comecei a fazer 15 anos, eu comecei a pegar de gol. Comecei a bater os babas ali no Dom Pedro, comecei a pegar de gol. Comecei a pegar de gol, quando eu fiz 16 anos, aí o pessoal começou a me levar pro campo. Bora pro campo, não sei o quê. Aí eu fui pro campo, cheguei lá no campo e comecei a pegar de gol. Virei goleiro. Peguei fácil assim, 16 para 7 anos, eu era goleiro, cheguei a pegar no campeonato, mas depois eu achei que goleiro não era a minha posição, eu queria ser zagueiro. Aí com 17 anos, por aí, eu resolvi virar zagueiro. Sandoval de Maçu, quase que mentira de tempo. Um dia eu era acostumado a chegar, o goleiro quando chega com a roupa toda de goleiro, né? Aí quando é um dia que eu desisti de ser goleiro, eu cheguei com a roupa de jogador normal. Sandoval fala assim, Sandoval chegava escalando tudo, eu estou lá sentado, e você vai pegar naquele gol de lá de baixo. Eu falei, não, eu vou, não vou jogar de goleiro mais não. Ele, você vai jogar de quê, rapaz? Eu digo, eu vou jogar agora de zagueiro. Ele, fica aí sentado no teu banco, Sandoval, fica sentado no teu banco aí, jogar de zagueiro. Espia, rapaz, e jogar de zagueiro comigo, Sandoval fez, né? Mas Luiz de Rosé não gostava de mim. Luiz ficava na minha. Quando um dia fui lá pra Zelito, por uma dessas e outras, chega lá na hora de fazer o negócio do baba, não é que faltou um, faltou alguém. Aí eu tô lá, né, na minha. Luiz olhou pra mim, chama aquele menino lá, isso eu não esqueço, chama aquele menino lá, eu descalço, sem nada, só de bermuda, até nem calção era bermuda. Tira a camisa aí, tira a camisa aí. Eu digo, vem descalço mesmo, eu fui descalço. Você vai jogar comigo aqui na zaga. Você não disse lá Sandoval que era zagueiro? Meu amigo, daquele dia em diante ali, começaram a me ver. Comecei a jogar com o Luiz. E aí, Luiz de Rosé. E aí, foi a primeira pessoa que eu brinquei. E aí, Vandrão aí, rapaz, comecei a vir. Qualquer sobrazinha que tinha era Vandrão. Aí já saiu de lá pra essa coisa aí no estádio. Quando chegava no estádio, quando eu tava lá, que o Luiz chegava, Sandoval, qualquer coisa pode botar o menino aqui, eu garanto. Quem? Rapaz, isso aí não é o goleiro? Pode botar na zaga. Aí. Tá, aí você. Eu despontei. Aí virei zagueiro, de repente, como no zagueiro, você sabe futebol como é, né? A gente vinha de divisão de base. Então, nós tivemos que fundar o Universal. Aí no Universal, foi Rico, primeiro time que Rico jogou, né? A primeira camisa do Universal tá aí, né? Aí eu tenho a primeira camisa do Universal que o professor Evandro quis comprar na época. Professor Evandro, quando viu a camisa de goleiro do Universal... Dóia? Ficou tão apaixonado que queria comprar de qualquer jeito a camisa. A gente explicou ele que não era para vender, que era uma coisa para ficar de lembrança. Até hoje tá aí guardada. Aí, quando nós criamos o Universal, eu, Gusto, Bateca, Toninho de Arnaldo, era... Jarinho, Jaime, uma turma boa, Paulo, Lúcio Vitor, Zé Panelinha, Betinho, uma turma que fazia gosto. Aí nós começamos a ganhar times como Toy Trator, aqueles times de Toy Trator, aquele pessoal, a gente começou a encarar eles a gente tudo novo, mas chegamos todo mundo numa qualidade. De igual para igual. De igual para igual, aí a gente começou a aparecer no futebol, e nisso eu me evoluí como zagueiro, me tornei um zagueiro técnico, tive um dom que Deus deu, um cabeceio, além de ser alto, cabeceio comigo era fatal. Década de 90?
Foi antes ainda, 80. 80, mais ou menos por ali, entre 80, 79, 80, 83, 84, então, mas eu joguei bola até 89. Eu me comi, o último campeonato meu em Coração de Maria foi em 1989, o artilheiro do campeonato fui eu, com 12 gols, zagueiro, fui artilheiro com 12 gols. Vem cá, então, as pessoas falam que Coração Maria teve assim, atleta para formar 3, 4 seleções? Tivemos sim. Da mesma forma que no tempo que a seleção brasileira tinha uma seleção que você tinha Valdir Pérez, você tinha Leandro, Luizinho, Amaral e Júnior, Falcão Batista, Zico e Sócrates, Éder e Luizinho e Reinaldo, ou Serginho. Então, naquele tempo, a gente dizia que a seleção brasileira tinha a condição de formar 5 ou 6 seleções. Da mesma coisa era com a Coração Maria, porque com a Coração Maria você pegava assim, ó. Seleção de Coração Maria vai jogar contra o Estudante de Birimbau. Aí, pronto. Quem é a seleção de Coração Maria? Podia ser Coriol, goleiro, ou Il de Massu, ou Ari. Não sei se você conheceu Ari. Conheceu, o Ari. Então você aí vinha para a lateral direita, Ned. Ninguém sabe que Ned foi um dos maiores lateral direito de Coração de Maria. Ned da Rua Cemitério aqui. Sim. Ned, senhor, era dos poucos jogadores amador que sabia dar bicicleta, era Ned. Então você tinha Ned ou Valfrido, que Valfrido jogava tanto na lateral direita como zagueiro, Luiz de Roseno e Baratão, ou Luiz de Roseno e Valfrido, ou Luiz de Roseno e Willy, irmão de Valfrido. Sim. E aí você ia lá lateral esquerda, você podia entrar também com Raimundo de Trovoada, Raimundo João Trovoada. Você podia entrar também com Baratão. Aí você ia de pau assim pro meio de campo, Zezinho, Chicão e Sandoval. Aí no ataque você tinha Marilton, o Ademário, Trator, Zé de Zord ou Willy. Aí pronto. Aí vamos dizer as pessoas que ficavam de fora. Tinha outra seleção, tinha Douglas de Pedite, tinha Lembra de Agildo, tinha Gildásio. Gildásio, o médico, né? Era Gildásio, irmão do Cristóvão. Sim. Doutor Gildásio. Tinha Vazinho chegando, Vazinho estava chegando naquele tempo, zagueirão, né? Zagueirão, tive o prazer de 12 anos, eu e Vazinho junto, o bicho pegou também, né? E aí tinha Nego Lu. E aí tinha muita gente que ninguém dizia que jogava futebol aqui, mas que jogava. O próprio Badega, entendeu? O próprio Badega, Paranho, tinha aquele Luizão, tio de Carlos Crente, jogava muita bola Luizão. E aí, por aí você sem contar aquele pessoal de Hamilton Dalton, né, que tinha um ponta esquerda aqui, então era aquele monte de gente que ficava barrado ainda. E sem contar que também tem o seu irmão, também foi um atleta profissional, né? O Rico. Mas Rico foi assim, Rico foi um jogador que surgiu em Coração de Maria, mas a gente não pode nem dizer que ele foi jogador de Coração de Maria. Mas é nosso? É nosso. Aí a gente, foi uma criação nossa aqui, aprendeu tudo aqui, mas ganhou o mundo, né? Sim. Ganhou o mundo. Mas nós tivemos naquela época, agora nós fomos uma época onde a gente não disputava intermunicipal. A seleção começou a disputar intermunicipal, e aí a federação começou a tirar jogadores acima de 30 anos, já não podia mais, e os melhores jogadores de 30 anos eram justamente esses que a gente tinha. Sandoval, Chicão, Zezé, não podia jogar mais intermunicipal. Então a gente teve que reformar. Mas a reforma nossa foi boa. A reforma nossa gerou profissionais, né, para a cidade, o próprio Rico, Samuel jogou Osmar também. Samuel jogou em grandes clubes do país, né? Como o Grêmio, Bahia, Santa Cruz, e jogou no Perugia da Itália. Eu tenho camisa aí do Perugia da Itália. Se você quiser ver, eu lhe mostro. Camisa do Perugia da Itália, Samuel que trouxe camisa da Itália, está guardado até hoje aí. Tá, perfeito. Então, agora, voltando um pouquinho, e a sua mãe? Ela hoje é falecida? Como é que é?
Maninha faleceu, depois da luta toda, né, para implantar a pensão, depois que a gente já estava independente, depois que a gente já estava já encaminhado na vida. E aí nós descobrimos que Maninha tinha doença de Chagas. Nós não, o médico, né? E ela começou a sentir sintomas. Quando ela começou a sentir sintomas de dor não sei aonde, dor, cansaço no peito, sem respirar, o que é isso que ela nunca foi assim, tal, ela começou a fazer os exames e constatou que era doença de Chagas. E aí o médico alertaram que ela não podia mais ficar em beira do fogo. E juntou a doença de Chagas com a queda do abacaxi, né? Sim. A lavoura do abacaxi foi se inspirando, cada ano foi diminuindo. Os comentários que não cuidaram da terra e que a fruta perdeu o tamanho e estava nascendo bichado. Então foi perdendo. Toda a movimentação da pensão era os carreteiros, motoristas. Eles vinham às vezes com famílias, eles vinham às vezes acompanhados, com família, com filho, com mulher, tudo. E aí foi perdendo. Quem vendia na faixa de 100, 150 pratos por dia, passou a vender 20, 10 e a despesa ela não sabia descontar, né? Não, se eu estou vendendo 20 pratos, eu vou gastar equivalente a 20. Não, ela queria continuar gastando equivalente a... Tá. E ela veio falecer em quando? Ela faleceu no dia 6 de março de 2013. Tá. Agora, um pouquinho da sua vida pessoal. O senhor é casado, tem filho? Como conta aí? Eu casei, tenho 4 filhos, tenho 3 homens e uma mulher. Eu casei, todos já estão adultos, casei em 28 de março de 1987. 3 filhos com a falecida, né? E tive uma filha fora da família. Tá. Qual é o nome da sua esposa? Era Marina Cássia, que era Beatriz Santos. A professora? Professora Cássia. Tá. Então, o senhor hoje, com tudo do tempo áureo do abacaxi, do futebol, o senhor está aposentado com a sensação de dever cumprido? Eu não vou lhe dizer assim, dever cumprido, né? Porque nós estamos aqui por ordem de Deus. Sim. Sabemos que nós não estamos aqui por ordem de ninguém aqui debaixo. E eu tenho essa consciência que estou aqui até quando Deus quiser. Então eu acho assim, que enquanto Deus estiver querendo, a gente tem um dever a cumprir. Sim. Né? Então eu acho que essa coisa de dever cumprido eu ainda não me sinto. Né? Até porque nós temos defeitos. Nós temos defeitos, somos pecadores. Né? E a gente precisa muito pedir perdão a Deus pelos pecados, é o que eu procuro fazer. Não procuro me expor, mas Deus nos ouve em qualquer canto que a gente esteja. Tá bom. Então, é a minha opinião que eu tenho sobre isso, porque eu acho que não estou com o dever cumprido ainda não. Eu sinto dentro de mim que ainda tem alguma coisa. Sim. Ó, gente, fica aqui esse depoimento maravilhoso, uma história fantástica do senhor Evandro, conhecido como Vandão, um atleta, um ser humano fantástico. Nas suas considerações finais, nós queríamos que o senhor deixasse para todo o povo de Costa Maria uma mensagem de esperança e de fé. A minha mensagem para o Coração de Maria. A primeira coisa que eu vou falar sobre o Coração de Maria é que eu amo essa terra. Eu amo o Coração de Maria. Nós amamos. Aqui eu me senti um homem realizado. Aqui eu comecei do zero. Aqui eu sinto que Jesus me colocou num patamar. Esse momento que você está aqui é um desses momentos. Obrigado. Poder expressar. Nós não falamos nem 10% das coisas que... Porque imagina, né? Um depoimento desse, um documentário desse que vai sair. Quantas pessoas vão ter que... Né? Imagina que riqueza não vai ser... Eu vou ficar louco para ver na época, para saber daqueles que tinham mais coisa que eu não fiquei sabendo. Então, imagina, né?
Essa terra aqui, quando muitas pessoas falam que não gostam da terra, eu digo, não, eu amo a cidade. Eu amo. E aí quando me perguntam por quê, eu digo, sabe por quê? Porque tu não viu como foi que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui com o carro virado. Não viu o cachorro amarrado. Né? Viu o cachorro amarrado, não viu nada, cara. Eu participei da minha com o cachorro amarrado. Eu ia ver ali no fundo do Banco do Brasil a construção do cachorro. Que aquela galera toda lá fazendo o lado do caminhão e a gente lá na frente, todo mundo ajudando, vendo. E aí o cachorro amarrado saía na micareta. Não é? O cachorro amarrado saía na micareta. E a gente, quando não era micareta, virou carnaval. O aniversário da cidade que for. Era, então eu curti em Coração Maria as festas de vaqueiros de Coração Maria, as festas de abacaxi, as festas do Clube Pujucão, a discoteca de Guga. Rexona. O cochicho de Ludivitor. Isso. Imagina. O Cinema Primavera. O Cinema Primavera, o cinema de Jaime Oliveira. De Jaime Oliveira. Eu tenho muita. Eu curti muito em Coração de Maria. Eu joguei bola, joguei handebol, joguei futsal, jogamos vôlei no meio da rua. Representamos Manuel Novaes em várias modalidades de esporte. Quando chegava o São João, as festas das escolas, você lembra que as escolas faziam as festas? Sim. Então a recomendação que eu mando é que nós temos que ter esperança, porque não adianta só você falar. Eu sou mais daquele que diz o seguinte: se você não pode ajudar, não prejudique, não é? Se você não pode ajudar, não prejudique. Mas nós somos uma comunidade. Sim. E a partir do momento que essa comunidade começa a dirimir o município, não está botando para baixo o município, está botando para baixo a comunidade. Porque o que você fala reflete para o outro. Quando você fala para alguém. Esse alguém de lá, aquela cidade de Coração de Maria não tem homem não. Essa é a resposta. Não tem ninguém para fazer nada nessa terra. Que a gente só vem falar mal dessa terra, que essa terra não presta. Que cidade é essa? Então, as minhas considerações finais, primeiro agradecer a você, lhe dar parabéns. A todos nós. Porque eu sempre falei, rapaz, precisamos de pessoas para mostrar que essa cidade aqui é uma cidade, valorizar o que tem. Se essa cidade aqui não fosse uma terra que prestasse, não existia mais morador aqui. Não existia. A gente vê que assim o assado, um gostando, outro não gostando, está evoluindo sim, mesmo que um pouquinho, mas tem melhorado. Sim. Agora, não vê quem não quer, porque eu sinto uma certa melhora. Agora, um pouquinho, mas é melhor do que piorar, né? Então, Cheira, as considerações é essa, que a gente tenha fé, que a gente não deixemos o Coração de Maria apagar, que apareça pessoas sempre motivadas para lutar pela terra, não para somente chupar o caldo da terra, mas que queira realmente lutar pela terra, né? Tá. Querido, fica aqui o abraço em nome do Museu Zé Quem Sua Gente, o site que conta a história da nossa gente. Nosso muito obrigado, entendeu? E que Deus nos abençoe. Amém. A nós todos.